Dizem que Deus jamais abandona alguém, mas a vida, às vezes, parece querer provar o contrário. Algumas pessoas crescem com tanta dificuldade que aprendem a dormir com fome, se acostumam com maus tratos e humilhações e se sentem inferiores e desamparadas, como se tivessem sido esquecidas por Deus. Esta é a história de uma menina, órfã e pobre, que mesmo tão jovem já passou por sofrimentos que muitos não poderiam suportar. E que um dia, em um gesto nobre, fez algo que poucos fariam. Ela compartilhou o pouco que tinha com um senhor desconhecido, porém necessitado. E sem que pudesse imaginar, este gesto lhe revelaria algo que mudaria sua vida para sempre. Antes de continuar, se inscreva no canal. Vamos seguir juntos nessa jornada de crescimento. Joana havia perdido seus pais muito cedo. Com 5 anos, sua mãe se foi por uma doença grave. E seu pai, pouco tempo depois, talvez por tristeza ou de tanto beber, para esquecer a dor de perder a esposa. Joana não tinha mais ninguém. Ficou então sob os cuidados de uma antiga amiga de sua mãe, Dona Marta, uma mulher dura e amarga. Não porque fosse cruel, mas porque a vida havia lhe tirado quase tudo, inclusive a capacidade de demonstrar carinho. Ela passou a morar nos arredores de um vilarejo cercado por montanhas e campos verdes. Era uma casa pequena e humilde. As paredes, desgastadas pelo tempo, tinham rachaduras finas que iam do chão até o teto, e o telhado, todo remendado, rangia como se estivesse prestes a desmoronar sempre que o vento passava. Joana ajudava na casa como podia. Cozinhava, limpava, lavava roupa no rio e até cuidava dos filhos de Dona Marta. Em troca, recebia um prato simples de comida e um canto para dormir. E se precisasse de algo mais, sempre escutava. Não dá, Joana. Você não pode pedir nada. Você já dá trabalho demais. Joana não era tratada como uma igual naquela casa. Vez e outra era humilhada. E também pelas outras crianças que zombavam dela. Órfã, sem teto, peso morto, diziam para ela. Com o tempo, Joana passou a acreditar que realmente atrapalhava, que o mundo teria sido melhor sem ela. Caminhava sempre com os olhos baixos, como quem tenta não incomodar nem o chão que pisa. Mas havia algo que a mantinha de pé: as orações sussurradas ao vento. Não eram orações bonitas nem longas, eram simples, doloridas, mas sinceras. Às vezes, ajoelhada ao lado da cama improvisada, ela murmurava: Deus, se ainda se lembra de mim, cuide de mim. Quando completou 14 anos, começou a trabalhar para o Sr. Nero, dono de uma padaria que era a mais antiga da vila. Ele era severo, de voz grossa e olhar duro. Não pense que vou te tratar como princesa, ele dizia. Trabalhe rápido e não estrague nada. Joana aceitava tudo sem reclamar. Acordava antes do sol nascer, varria a calçada, limpava o salão, amassava massa, carregava sacos de farinha quase maiores que ela. Um dia, após horas exaustivas de trabalho, o Sr. Nero lhe entregou um pequeno embrulho com restos de pães e alguns biscoitos quebrados. É o pagamento de hoje. Não coma aqui, vai sujar tudo. Para qualquer pessoa comum, aquilo seria pouco. Mas para Joana, aquele pacote parecia ouro. Ao sair da padaria, abraçou-o com os 2 braços, com a mesma delicadeza de quem carrega um recém-nascido. Era sua comida, talvez a única do dia. Mas antes de chegar em casa, um grupo de adolescentes da vila a encontrou na rua. Olha quem chegou, a garota que vive de restos. Um deles puxou o pacote de suas mãos, outro a empurrou e todos riram dela. O pacote caiu no chão, se abriu e os pães se espalharam pela poeira. Os adolescentes deram gargalhadas, chutando um ou outro pedaço como se fossem bolas. Um deles disse: nem comida velha você consegue segurar, nem para isso serve. O coração de Joana se partiu como o biscoito que agora estava sujo no chão. Quando eles foram embora, ela se ajoelhou no chão,
recolheu os pedaços que ainda podia aproveitar, limpou o que dava para limpar e respirou fundo, tentando segurar o choro. Levantou os olhos para o céu acinzentado e disse: Deus, eu sei que tem pessoas que precisam do Senhor mais do que eu, mas ainda se lembra de mim? E continuou: eu posso aguentar tudo, mas não deixe me tornar alguém como eles. Ela não sabia, mas essa oração atravessou o céu como uma flecha. O caminho de volta para casa incluía uma estrada de terra que passava perto de um bosque. Era um trecho muito solitário. Quase ninguém passava ali ao fim da tarde. Naquele dia, Joana caminhava devagar, segurando o pacote rasgado de restos de pão, quando viu algo ao longe. Era um senhor idoso, sentado à beira da estrada, apoiado em um cajado. Suas roupas eram simples, o rosto marcado pelo tempo e os olhos... os olhos. Havia algo neles que ela não conseguia explicar. Não era pena, não era dureza. Era como se aqueles olhos enxergassem através dela. O ancião a cumprimentou. Boa tarde, minha filha. Ela respondeu com timidez. O olhar dele desceu até o pacote amassado em suas mãos. Tiveste um dia difícil, não é? Joana abaixou os olhos. O ancião respirou fundo e disse com voz suave: eu caminhei muito. Estou fraco e não comi nada hoje. Você teria algo para dividir comigo? A pergunta atingiu Joana como um soco silencioso no peito. O que ela carregava era tudo que teria para comer, e ainda assim estava sujo, quebrado, misturado à poeira da rua. O coração dela se apertou. Qualquer pessoa teria dito: não posso. Mas Joana não era qualquer pessoa. Respirou fundo, abriu o pacote, tirou o melhor pedaço que conseguiu encontrar e limpou com as mãos o pó que ainda havia. Não é muito, senhor, mas, se quiser, pode comer primeiro. O ancião franziu os olhos com ternura. E você, não tens fome? Joana sorriu com uma tristeza disfarçada. Eu sempre tenho fome, mas o senhor parece precisar mais. O ancião segurou o pão entre suas mãos enrugadas e trêmulas, e antes de comer, fechou os olhos por um instante, como se estivesse fazendo uma oração em silêncio. Joana, sem saber bem o porquê, sentou-se ao seu lado enquanto comia o pão lentamente. Não falaram nada, não precisava. O rio seguia seu curso. O vento balançava as árvores, os pássaros cantavam, mas para ela, foi como se o mundo tivesse parado por um tempo. Ela se sentiu segura ali, como nunca havia se sentido. Depois de comer, o ancião se levantou devagar, apoiando-se em seu cajado. Preciso continuar minha caminhada, disse com voz trêmula. Poderias me ajudar a atravessar este trecho? Minhas pernas já não respondem como antes. Joana levantou-se e prontamente ofereceu seu ombro como apoio. Caminharam devagar pela trilha ao lado do rio. Para o ancião, cada passo parecia um esforço imenso. Para Joana, acostumada com trabalho duro, não havia peso. Havia apenas a sensação de estar fazendo algo que sua mãe, onde quer que estivesse, se orgulharia. Enquanto seguiam, o ancião falou: encontrei muita gente hoje, gente com mais recursos que você, e ninguém parou. Você, que tem tão pouco, foi a única que me ajudou. Não sei se fiz bem, confessou Joana. O que dei era quase tudo que tinha para hoje. O ancião sorriu. Essa é a diferença, um coração que oferece até mesmo o pouco que tem. Andaram mais um pouco em silêncio, até chegarem a uma clareira. Ali, o ancião parou, afastou-se devagar do ombro da garota e olhou em seus olhos. Joana, tu sabes com quem tens caminhado? Ela sorriu, sem entender. Com o senhor, um viajante cansado. O ancião deu um passo para mais perto. Nesse momento, o ar pareceu ficar mais leve, mais luminoso. Eu nunca a deixei só. Vi tua dor quando perdeste teus pais. Estive contigo cada vez que te humilharam. E segurei teu coração quando recolheste pão do chão hoje. E ouvi tua oração. Hoje não deste apenas um pedaço de pão.
Deste uma demonstração de fé. Deste o melhor de ti a um desconhecido. Mas, na verdade, eu te conheço desde antes que tu te conhecesses. Os olhos de Joana se encheram de lágrimas. Quem é o Senhor? Perguntou quase sem voz. O ancião sorriu e uma luz suave começou a surgir ao redor dele. Não uma luz que cegava, mas uma luz que abraçava. E então ele disse: Eu sou aquele que nunca te abandonou. Aquele que ouviu tua voz nas noites frias. Aquele que sempre caminhou contigo, mesmo quando acreditaste estar sozinha. Joana caiu de joelhos com o coração acelerado, tomado por uma mistura de medo, reverência e paz. Eu pensei que o Senhor tinha se esquecido de mim. Eu jamais me esqueço de um coração que continua escolhendo ser bom, disse o Senhor, tocando no pacote que ela carregava. O pacote, antes leve e quase vazio, começou a pesar um pouco mais. Abre, disse o Senhor. Joana abriu. E dentro não havia mais restos de pão sujos. Havia pão fresco, arroz, frutas. Eu não tinha isso, sussurrou sem entender. Hoje alimento não apenas o teu corpo, mas também a tua fé. Quando achares que caminha sozinha, lembre-se que caminho contigo. A luz brilhou tão forte que Joana fechou os olhos por um instante e quando abriu, já não o viu mais. Joana voltou para casa com o pacote cheio e o coração transbordando. Naquela noite, pela primeira vez desde criança, ela comeu devagar, com gratidão, sentindo que não estava sozinha. Nos dias seguintes, sua vida começou a mudar. Dona Marta passou a olhá-la sem indiferença, sentindo no coração como se fosse uma filha. Com o tempo, todos do vilarejo passaram a percebê-la, como se ela carregasse uma luz interna que iluminava seu caminho. Um vizinho lhe ofereceu trabalho digno, outro começou a ajudá-la com estudos. Portas antes fechadas começaram a se abrir lentamente. Ela não ficou rica e nem seus problemas todos desapareceram, mas nunca mais se sentiu sozinha. E sempre que passava pela clareira onde o encontro aconteceu, fechava os olhos, respirava fundo e sussurrava: Obrigada por não ter me esquecido. Essa história, a história de Joana, é também a história de muitos de nós. Talvez você também já tenha passado por humilhações. Talvez já tenha se sentido sem valor. Talvez já tenha recolhido, metaforicamente, pão do chão. Ou até já tenha se perguntado se Deus esqueceu de você. Mas Deus vê, Deus acompanha, Deus honra cada gesto de bondade que nasce de um coração ferido e que não se permite endurecer. A verdadeira força não está em quem nunca sofreu, mas em quem nunca perdeu a fé. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, pois às vezes o que muda um dia ou uma vida é apenas uma palavra de esperança. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Vamos juntos nessa jornada de crescimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.